Olá, turma, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de aplicativos informatizados. Nessa aula de hoje, a gente vai continuar vendo as ferramentas de gráficos presentes no Excel que podem ser úteis no nosso dia a dia. Já falei um pouquinho sobre isso na aula passada, apresentando aí a formatação e a forma de utilizar os três principais gráficos que a gente tem de uso no nosso dia a dia. E hoje eu vou falar também mais um pouquinho sobre outros formatos de gráfico, mas já adiando, né, uma coisa importante da utilização dessa ferramenta, que da mesma forma que nós fizemos lá nos gráficos da aula passada, com esses ou qualquer outro tipo de gráfico que você quiser trabalhar, a forma de você fazer isso é sempre muito parecida. Isso traz uma vantagem do ponto de vista operacional, que quando você aprendeu a fazer uma coisa, você consegue fazer com esse conhecimento, né, com essa habilidade que você desenvolveu, consegue fazer muitas e muitas outras coisas diferentes dentro da plataforma, tá? Isso chama curva de aprendizagem, essa quantidade de coisas que você precisa aprender. E o Excel, o Office de maneira geral, vai proporcionar uma utilização com uma curva de aprendizagem sempre cada vez mais reta, no sentido de que você não precisa aprender grandes coisas para cada recurso novo que você vai utilizar. Nesse sentido, convido vocês a analisarem aqui comigo um pouquinho uma planilha, considerando aí o exemplo que nós estávamos seguindo das faltas dos alunos dentro da escola. Então imagina que eu tenho aqui uma relação de alunos. Opa, deu uma bugada aqui. Pronto. E a quantidade de faltas no primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro e quarto. E na relação dos alunos, eu tenho o João, a Maria, a Natália, a Tatiane, a Daiane e por aí vai. Então todos os meus alunos estão aqui e a quantidade de faltas de cada um deles também, em cada um dos bimestres, está registrada aqui na nossa planilha. Então, só números aleatórios para que a gente tenha uma base onde trabalhar. Então, a minha planilha ficou assim. Na primeira coluna, eu tenho todos os meus alunos. Na segunda coluna, terceira, quarta e quinta, eu tenho a quantidade de faltas, respectivamente, para cada aluno dentro desse bimestre que a gente está trabalhando, tá? Quando com base nessas informações, eu quero, por exemplo, comparar através do gráfico a quantidade de faltas desses alunos dentro desse período. Para isso, existe, por exemplo, a possibilidade da gente fazer um gráfico muito útil, que é esse gráfico de colunas empilhadas, que como o objetivo é comparar a mesma informação ao longo de um período de tempo de mais de uma pessoa, olha como esse gráfico proporciona para a gente uma leitura mais detalhada, mais importante. Porque aqui eu consigo ver não só
a quantidade de faltas em cada período. Então aqui eu tenho a quantidade de faltas no primeiro bimestre, a quantidade de faltas no segundo, no terceiro e no quarto bimestre. Mas eu tenho também automaticamente o total de faltas dentro desses acumulado, né, dentro desse período todo observado. Observa que do ponto de vista operacional é exatamente a mesma coisa que nós tínhamos antes. Tem pega a sua tabela, seleciona toda a sua tabela, clica em inserir gráfico e aí ele apareceu aqui para mim o gráfico. Mas imagina se eu tivesse que comparar isso, por exemplo, vou fazer aqui, ó, de novo, seleciono os dados, clica no botão inserir e aí eu vou clicar aqui só no gráfico de colunas. Observa que são as mesmas informações que estão presentes nos dois gráficos. Vou até colocar aquele lado a lado e vou ampliar aqui a tela para nós. É a mesma informação que está presente nos dois gráficos. Só que aqui eu tenho uma quantidade de faltas no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto bimestre, mas eu não consigo ver a quantidade de faltas total. E essa informação ela está subjetiva. Bom, como todo mundo sabe, as faltas são acumuladas ao longo do período. Então, é importante ver essa informação também. Então, mais do que, acho talvez a grande dificuldade que a gente tem na hora de trabalhar com o Excel, não é necessariamente uma dificuldade técnica, porque você precisa de 4 botões, 4 cliques do mouse para o gráfico estar pronto para você na tela. De fato, a nossa maior dificuldade está em conseguir olhar aquela proposta daquele dado que está sendo apresentado e descrevê-lo da maneira mais eficiente possível. Porque não é fazer o gráfico por si só, é pensar em montar um gráfico que atenda a uma necessidade de compreender de uma outra forma, né, através de um outro meio, aqueles dados que a gente tem disponíveis. Antes de continuar, deixa eu só dar fazer um pequeno comentário sobre isso. Cada pessoa vai ter uma forma diferente de analisar e compreender uma sequência de dados. Isso é natural de cada um. Tem gente que consegue fazer isso com mais facilidade lendo um texto, tem gente que consegue bater o olho na tabela e identificar as variações, as discrepâncias, meio que faz a conta de cabeça, assim, já sabe, esse aqui tem mais falta, esse tem menos. Tem gente que consegue fazer isso com mais facilidade. No entanto, tem outras pessoas, por exemplo, que vai precisar olhar o gráfico para poder analisar essas informações de modo mais visual. Né? Então, precisa ver as barras, as linhas, as coisas, para conseguir compreender isso melhor. É natural essa mudança, essa diferença entre as pessoas. Isso muito por conta de cada um, manja, tipo, cada um tem seu jeito de ser. Então, toda vez que você pega uma informação e consegue transformar ela de diversas formas, a mesma informação, apresentá-la de diversas formas, você aumenta a chance desse conteúdo, dessa informação, ser alcançada pelas pessoas com maior facilidade. Porque não adianta nada você fazer uma planilha, por exemplo, que só você vai utilizar. É muito pouco provável que durante a sua carreira profissional, acadêmica, principalmente acadêmica, você tenha que fazer alguma planilha do Excel, por exemplo, que só você vai utilizar. Na maioria das vezes, você faz esse tipo de coisa para atender a alguém um conjunto de informações que está sendo propostas. Então,
pensar em quantas formas diferentes você pode proporcionar a essa pessoa a quem você vai entregar o relatório, a sua planilha. A interpretação e a análise desses dados é pensar que a sua planilha está ficando cada vez melhor. E isso não tem nada a ver com o aspecto técnico, no sentido de onde eu tenho que clicar, como é que eu faço isso, como é que faz aquilo. Tem muito mais a ver com a sua compreensão dos dados, entender que, por exemplo, nesse exemplo que a gente está tratando, né? Você tem uma sequência de faltas ao longo do período para cada aluno, que essas faltas se acumulam em uma quantidade de faltas total do ano e que esse gráfico, por exemplo, representa essa informação muito melhor do que você teria em um gráfico de linhas ou de barras, que nem a gente viu aqui agora. Então, o exercício do Excel, tanto quanto a parte técnica de como fazer isso, como fazer aquilo, é também o exercício de compreensão da natureza da informação que a gente está trabalhando para poder passá-la com maior credibilidade, com maior facilidade de entendimento e assim por diante, tá? Então, essa ferramenta pode ser muito útil e é muito importante no seu uso do dia a dia para dispor dessa informação, apresentar essa informação de diferentes formas, com diferentes naturezas, tá? Então, o primeiro gráfico é o gráfico de barras empilhadas. Observa que, desculpa, tanto de barras, de colunas, quanto de barras, o tipo de informação vai ser visualizada igual, tá? Então, ó, vou fazer aqui um novo gráfico. Opa! Seleciona os dados, clica no botão de inserir e depois vai lá na opção de colunas alinhadas e você tem esse gráfico à disposição, né? Ele já monta aqui para você esse gráfico à disposição com todas as suas informações para você poder utilizar aí no seu relatório, alguma coisa nesse sentido. Eita, travou. Pronto, voltamos. Estamos de volta. Desculpa aí. Então, observa que aqui são dois tipos de gráficos semelhantes, a forma com que eles são exibidos é muito parecido, cada coluna ou cada linha representa um aluno, cada corzinha representa um dos bimestres, e só que aqui a informação tá na horizontal, tá numa barra, aqui ela tá numa coluna, tá na vertical. Mas é exatamente a mesma informação. Agora, observa essa mesma informação quando eu substituo ele, ao invés de gráfico com as colunas empilhadas, eu vou usar aqui ó, as barras 100% empilhadas. Vou até fazer melhor. As colunas 100% empilhadas. Então, nota que agora todas as barras têm a mesma altura. É o mesmo, observa, são os mesmos dados, tá? Não mudou a fonte de dados. A fonte de dados permanece a mesma, são os mesmos 5 alunos, são as mesmas 4 faltas, as faltas dos 4 bimestres. No entanto, agora as colunas estão espichadas, estão aumentadas para demonstrar o percentual de cada uma dentro desse período. Mas é o percentual com relação a quê? Então, como é que fica, por exemplo, o que esse gráfico pode representar para a gente dentro dessa lista?
Esse percentual, então observa que embora seja a mesma quantidade, aqui eu tenho 5 faltas e aqui eu tenho 5 faltas. Mas a barra aqui é muito maior do que à esquerda do que na direita. Então na coluna 100% empilhada, o que ele vai fazer? O próprio Excel vai calcular quantos, nesse nosso caso aqui, né? Quantos por cento de todas as faltas da Tati, quantos por cento essas 5 faltas compreendem, correspondem. Só que 5 faltas é maior do que 6, porque, bom, a barra do 5 está maior do que a barra do 6. E aqui a Natália está com 6 faltas no primeiro bimestre. Mas por que isso acontece? Porque 5 faltas em 8, que é a quantidade de faltas total que a Tati teve. Ó, então eu selecionei todos os dados. Aqui no cantinho, 9, desculpa. Aqui no cantinho aparece pra gente aqui, ó, soma 9. 5 de 9 é mais de 50%. Agora, a Natália tem mais faltas. A Natália está com 20 faltas. 6 faltas de 20 dá mais ou menos 30% dessa quantidade total, desse total. Dá exatamente 30% desse total. Então aqui a gente está falando de um percentual de faltas ao longo de todo o período. Aí, por isso que é importante escolher bem qual é o tipo de gráfico que a gente vai oferecer para o nosso leitor, para quem está analisando a nossa informação, porque essa escolha vai oferecer para ele uma ferramenta para auxiliar, pode oferecer para quem está analisando o nosso gráfico, uma ferramenta para auxiliar ou uma coisa a mais para você se complicar e ter que explicar depois, tá? Então, nota que são os mesmos dados, são as mesmas informações, mas aqui eu vou ter que dar uma explicação adicional. Nesse caso do gráfico da esquerda, eu vou ter que dar uma explicação adicional para falar, ó, galera, não, mas essa barra do 5 está maior do que a barra do 6, porque é 5 proporcionalmente à quantidade de faltas total, e aqui é 6 proporcionalmente à quantidade de faltas total do... Então, pode gerar uma complicação a mais para você, pode gerar um trabalho a mais para você, considerando esses dois tipos de gráfico diferentes, tá? E, por último, mas não menos importante, queria demonstrar para vocês um outro tipo de gráfico útil, que é o gráfico de mapa de árvore, que é o nome desse gráfico, né? Deixa eu arrastar ele aqui um pouquinho mais para o lado. Só liberar um pouco mais de espaço aqui, que aí ficam os 3 gráficos juntos. Que esse gráfico, né, esse tipo de gráfico de mapa de árvore, ele tem uma vantagem de que ele possibilita a gente analisar um total das informações dentro dessa dinâmica, comparando os valores como um todo. Então, a gente consegue ver de todas as faltas daquele período, nesse caso, então, aqui a gente está com as faltas do primeiro bimestre, de todas as faltas do primeiro bimestre, quanto que equivale cada uma das pessoas. E esse tipo de leitura, esse tipo de informação pode ser útil para diversas situações, desde você conseguir ver, por exemplo, quem que é,
quanto que é a participação de faltas de cada um dos integrantes dentro desse bimestre, mas se você olha, por exemplo, vendas de um determinado setor, ele vai descrever para você essa informação, né, com os setores, quantidade de vendas de cada setor de um supermercado, por exemplo, e aí as maiores barras vão ficando, ele vai sendo organizado para que a área do gráfico seja ocupada por uma diferença percentual de cada uma dessas áreas. Por isso, esse tipo de gráfico, né, pode ser tão útil, tão relevante, porque ele proporciona uma leitura similar ou parecida, né? É uma forma de você analisar esses gráficos, esses dados de forma similar ao que nós temos no gráfico de pizza que nós vimos na aula passada, o gráfico de setor comum lá que todo mundo conhece, tá? A gente está representando a mesma informação, só que ao invés de usar um círculo, uma circunferência dividida ali com setores, com fatias de pizza diferentes, a gente está colocando isso dentro de um retângulo, ocupando, e ele vai calcular, né, a área correspondente de cada uma dessas faltas dentro desse período. Aí, embora, e aí já vamos até insistir nessa parte, né, isso é relevante. Uma das vantagens desse tipo de gráfico, então, é uma leitura diferenciada daquelas informações que você apresentaria num gráfico de pizza, mas uma desvantagem desse tipo de gráfico é que ele só consegue trabalhar com uma coluna, vamos dizer assim, um tipo de dado de cada vez. Se você tivesse que fazer isso analisar os 4 bimestres dessa forma, você teria que fazer 4 gráficos diferentes, diferente do que esse gráfico permite fazer. Na maioria das vezes, de fato, quando você tem que analisar mais de um tipo de dado, que nem a gente está aqui analisando, desculpa, mais de um tipo de dado não. Se tiver que fazer mais de um tipo de dado, vai ter que fazer 2, 3 gráficos diferentes. Mas o mesmo tipo de dado de várias classes, de várias categorias, nesse caso faltas, mas do primeiro, do segundo, do terceiro bimestre e quarto isoladamente, o melhor gráfico que vai representar essa informação são os gráficos empilhados. Porque todos os demais gráficos, quando você tem mais de uma informação, mais de um tipo de informação, ele vai misturar, ele vai juntar isso lado a lado. Ou, por exemplo, você fizer um gráfico que nem nós vimos esse mesmo gráfico na aula passada, que eu tenho mais de uma linha dentro de uma mesma plotagem, né? Dentro do mesmo gráfico aparece mais de uma linha semelhante ao que a gente viu aqui agora, inclusive com as colunas lado a lado, tá? Então, na maioria das vezes, os gráficos vão trabalhar com apenas um tipo de dado, com uma informação junta. Esse é o comportamento padrão e é o que a gente espera que ele vai funcionar. Quando eu tenho mais de um tipo de dado diferente, se eu tivesse que comparar, por exemplo, a quantidade de faltas com quantidade de menções MB, BR ou I, faltas e menções são coisas totalmente diferentes. Então eu teria que fazer 2 tipos de gráfico diferentes, porque senão nem mesmo a leitura e a interpretação desse dado fica correta, tá bom? Então, esses outros 3 gráficos que eu queria apresentar para vocês nessa aula de hoje. Destaco, né, que esses, assim como os gráficos anteriores, são só algumas das amostras dos tipos de gráfico que estão disponíveis no Excel. Quando a gente abre aqui a ferramenta do Excel,
você tem na opção de gráficos muitos gráficos diferentes das colunas, do histograma, gráfico de mapa, ele faz esses gráficos já, tipo, você marca as cidades, a quantidade de pessoas em cada cidade, em cada bairro, ele faz isso muito bem, ele trabalha com isso muito bem. O Excel é bom para fazer o que ele se propõe a fazer. Na verdade, a principal limitação do Excel não é nem uma questão de dificuldade técnica, qualquer coisa nesse sentido. A principal dificuldade dele é exclusivamente a limitação de informação. Para trabalhar com até 100 registros, pô, perfeito, é maravilhoso. Se você tiver que trabalhar com mais de 100 registros na sua tabela, você já começa a sofrer um pouquinho. Ela já começa a ficar um pouco mais difícil de fazer as fórmulas, ele vai levar mais tempo para processar. Se você passou de 500, então nem se fale. Provavelmente vai ficar crashando, que nem tava, deu aí um bug um tempinho atrás aqui na nossa aula. Se tiver mais de 500, então, com certeza você vai ter que viver com isso no seu dia a dia. Desculpa. Mas, tirando isso, ele vai fazer muito bem o que ele é proposto a fazer no seu dia a dia, que é registrar as informações e, principalmente, realizar cálculos e elaborar os gráficos, que são as duas principais operações técnicas que a gente faz dentro do Excel. Tá? Então, a gente tem aqui à disposição uma variação imensa de gráficos que podem ser utilizadas para demonstrar a nossa informação, sem contar as infinitas combinações de formatação, de apresentar isso com a barrinha maior, mudar a cor, mudar a fonte, mudar a cor do texto, enfim, as possibilidades são infinitas dentro dessa plataforma, tá? Então, ela é uma ferramenta bastante relevante, bastante importante no uso do nosso dia a dia, que pode sim auxiliar e muito o nosso trabalho, porque possibilita a análise, a leitura e a interpretação desses dados por diferentes naturezas, tá bom? Então, era isso dessa nossa parte. Antes de terminar a aula, quero só destacar com vocês uma coisa importante. Nós tivemos essa mudança agora no segundo bimestre da plataforma do Teams. Houve a necessidade da criação de um canal novo em que estão lá constando no Teams as tarefas de todo o nosso mês de agosto. As 4 tarefas estão lá a respeito do Excel, inclusive a atividade avaliativa, e todas elas vencem no dia 30, tá? Que é a próxima sexta-feira. Então, chamo a atenção a vocês, mais uma vez, de uma coisa muito importante, que é o cumprimento do prazo das atividades. Eu tenho recebido algumas informações, eu tenho recebido alguns pedidos de alguns alunos questionando a quantidade de faltas, esse tipo de coisa. E galera, as faltas, como eu já tinha falado lá no começo, tenho certeza que também a coordenação já tinha avisado isso para vocês, as faltas são computadas com relação às entregas das tarefas dentro do período. Então a gente tem aí 4, 5 semanas de aulas, tem 4, 5 exercícios diferentes para fazer e você fazer a entrega lá dentro do Teams. Eu andei olhando algumas atividades e tem, por exemplo, entrega lá no Teams, que simplesmente algum aluno clicou na opção de entregar sem anexar, porque esqueceu de anexar a atividade. Então, cuidado, porque sem uma evidência que demonstre a participação, e a evidência que demonstra a participação é o resultado do trabalho apresentado, não tem como dar presença para vocês. E, consequentemente, seu índice de falta vai ficar bem maior. Você não vai ficar bonitinho que nem está o gráfico da Tati.
vai estar mais lá para cima. Então, atentem-se a esse detalhe da entrega das atividades, não só porque agora a gente tem uma atividade avaliativa, é a nossa primeira atividade avaliativa do bimestre, uma pesquisa, não precisa nem, se você não quiser, não tiver como fazer, não precisa nem se preocupar em nessa atividade ter que mexer com Excel. Pode fazer isso de diversas formas, inclusive já recebi atividade de aluno, já fiz a avaliação, já está disponível lá para quando terminar a nossa terminar o período da avaliação, vai estar disponível a menção do aluno que fez a atividade no caderno, porque é só uma pesquisa, tá bom? Então a nossa primeira menção é só isso, só uma pesquisa sobre os tipos de gráfico do Excel que vence agora dia 30. As outras atividades estão no dia 30 também por conta desse bug que eu falei aí, desse problema que nós tivemos com o Teams e que teve que ser criada uma equipe nova. Mas todo o material de estudo de todo esse bimestre já está na equipe nova, todas as tarefas estão lá para você, inclusive a recuperação do segundo bimestre está lá para vocês fazerem, mas é importante que seja feita dentro do prazo e que seja cumprido para que ninguém tenha nenhum problema depois, nem vocês nem eu, combinado? Então, insisto, eu estou à disposição de todo mundo que precisar, tiver alguma dúvida, tiver algum problema na hora de realizar alguma atividade, tiver com dificuldade de fazer alguma coisa, não conseguiu compreender alguma coisa, manda um salve lá no WhatsApp, manda um e-mail, manda uma mensagem no Teams, manda recado via coordenação, procura a professora Paloma, fala, eu queria falar com o professor Felipe, não estou conseguindo, manda um salve lá com ela dá as coordenadas, faz aí o meio de campo para ajudar a conectar, né, para que a gente consiga se conectar e se juntar e esclarecer essa dúvida. Mas não me venha na quinta-feira, 10 horas da noite, falar, professor, eu não estou conseguindo fazer a atividade que tem que pegar para amanhã. Que a resposta já está até pronta para vocês, tá? Então, cuidado com o prazo. Essa atividade está disponível já há bastante tempo. Cuidado com o prazo para vocês não se enrolarem e não ficar tomando esporra e cepoada à toa. Beleza? É isso. Muito obrigado. Beijo. Tchau.